Na Band FM, quem ama não esquece. Sabe quando tudo na sua vida parece um conto de fadas? E aí, de repente, algo acontece e tudo desmorona? Foi isso que aconteceu. E até hoje eu não me conformo. Eu não me conformo com tudo que aconteceu e nem em como pode existir pessoas tão frias. A minha família sempre foi muito humilde, nós sempre vivemos de aluguel. Quem vive assim vai entender o que eu tô falando. A gente vive numa insegurança porque se o dinheiro faltar por algum motivo, a gente pode acabar sem teto. E foi exatamente isso que aconteceu quando eu ainda era menina. O meu pai, ele acabou ficando desempregado e por não saber ler e nem escrever, não conseguia mais arrumar emprego nenhum. Como a gente vivia de aluguel, logo tivemos que nos mudar e fomos viver num barraquinho com os meus tios. Aquela época foi bem difícil pra gente. Nós passamos a viver com a ajuda de outras pessoas, sendo elas conhecidas ou não. Um dia, a situação ficou bem mais crítica. A gente precisou até pedir energia emprestada para os vizinhos. Uma família muito boa que estendeu a mão pra gente e deixou que a gente fizesse o famoso gato para ter luz em casa. Dessa forma, minha família acabou ficando muito amiga daquela família e eu me aproximei do filho deles, o Edson, que era um pouquinho mais velho do que eu. Os anos iam passando e eu e o Edson sempre muito próximos. Até que um dia... Nossa, aconteceu alguma coisa, Alessandra? Você tá com uma cara de felicidade. Até parece que você ganhou na loteria. Eu tô muito feliz, mas eu não posso contar ainda. Agora me conta, né? Agora que você começou, conta. Fala logo. Olha aqui, eu prometo que eu não vou falar pra ninguém. Tá bom, tá bom. De qualquer forma, você vai ficar sabendo mais cedo ou mais tarde, né? Sabe o que é? Eu vou me mudar. Mas como assim? Me mudar. O seu pai, ele conseguiu um emprego? Sim, ele conseguiu e tem pouco tempo. Agora é só uma questão de tempo até o meu pai juntar um dinheiro pra gente poder se mudar. Ah, é sério? É sério, graças a Deus. E você sabe quando, mais ou menos, isso vai acontecer? Eu não sabia quando. Mas não demorou muito para que a gente conseguisse se mudar para uma casa melhor, com luz e água própria. E com o desenrolar das coisas e com as coisas da vida, eu e o Edson acabamos perdendo o contato por vários anos. Até que um dia o meu pai chegou em casa trazendo uma visita. E quando eu vi, eu fiquei paralisada. Quando eu vi o Edson ali, eu não acreditava. Eles tinham se encontrado por acaso num bar. E aí o meu pai fez questão de chamar o nosso antigo vizinho para visitar nossa casa. Todo mundo gostava muito dele. E depois de um tempo que o Edson já estava lá, a gente finalmente conseguiu um tempinho a sós. Nossa, Alessandra, quanto tempo, né? Pois é. A última vez que eu te vi, você ainda era tão nova, tão menina. Verdade. Olha, você tá muito bonita, muito. Obrigada, Edson. Realmente faz tempo, né? Muito. E aí, como é que tá a sua vida, seus pais? Todo mundo tá bem? Tudo tranquilo, tudo bem, graças a Deus. Os pais estão bem. E você? Você tá namorando? Não tô namorando, não. Nossa, eu não acredito, uma moça tão bonita, solteira. Eu tenho que falar pra você que assim que eu vi o Edson, eu já fiquei muito interessada nele. E quando ele começou a me elogiar daquele jeito, aí eu me apaixonei ainda mais. Pra minha sorte, ele também se apaixonou por mim. Depois daquele dia, a gente nunca mais deixou de conversar. Fomos nos aproximando tanto, mas tanto, que logo ele já me pediu em namoro. A gente namorou por 3 anos e aí veio o pedido. Até hoje eu consigo me lembrar da felicidade que eu senti naquele dia. Ele me pediu em casamento. Nossa, meu Deus, que alegria, que emoção! Aquela foi uma das melhores fases da minha vida. Se eu soubesse tudo que a vida ainda reservava pra gente,
Nosso noivado durou 2 anos. E depois nos casamos e tivemos 2 filhos, o Rafael e o Leandro. A gente vivia uma vida tão tranquila no interior. A gente trabalhava, cuidava dos meninos, tinha nossos amigos, meu marido adorava ver futebol dele no bar. Foi assim, inclusive, que ele conheceu um cara chamado Rogério. Eles se deram bem logo de cara, sabe? Criaram uma amizade. Mas assim, era uma coisa bastante recente mesmo, sabe? Eles tinham acabado de se conhecer e mesmo assim o tal do Rogério convidou meu marido para ser padrinho do filho dele. Amor, o que você acha desse convite do Rogério? Sinceramente, amor, eu achei meio estranho, né? Quer dizer, vocês acabaram de se conhecer. Ser padrinho de alguém é uma baita responsabilidade. Você acha? Não que eu não ache que você seja responsável, não é isso que eu tô falando. Mas é que a gente nem conhece ele direito. Sei lá, achei bem esquisito, pra falar a verdade. Eu acho que você tá muito desconfiada à toa. Não precisa ser assim, o Rogério é uma ótima pessoa. E no fundo, eu fiquei muito honrado com o convite. Sabe o que eu acho? Que você é muito bonzinho, é isso que eu acho. Você pensa que todo mundo é que nem você. Olha, se você quer aceitar, se você quer ser padrinho, eu não vou me opor. Eu só achei estranho. Olha, relaxa, não fica procurando pelo em ovo. O Rogério é tranquilo, é uma amizade boa. Ele aceitou o convite. E com isso a amizade entre eles foi se fortalecendo. Chegou uma hora em que o Rogério passou a frequentar nossa casa praticamente todos os dias. Até que aconteceu. Era o dia em que eu e meu marido íamos comemorar o nosso aniversário de 5 anos de casamento. Eu estava tão feliz esse dia. Eu estava arrumando algumas coisas em casa, esperando o Edson chegar do trabalho, quando eu comecei a ouvir uns barulhos meio esquisitos na rua. Eu lembro como se fosse hoje. Eu fecho os olhos. E quando eu fecho os olhos, eu escuto os mesmos barulhos. Eu saí correndo para ver o que é que estava acontecendo na rua. Mas quando eu cheguei, o meu choque foi tão grande que eu não consegui nem assimilar o que estava acontecendo na hora. De repente, eu vi ali, bem na minha frente, o meu marido. O meu marido estava ali. O meu marido estava numa situação que eu não conseguia entender o que é que estava acontecendo. Meu marido estava estirado no chão, na frente do bar que ele costumava ir. Eu saí correndo, saí gritando, chorando, pedindo ajuda para todo mundo. O meu marido, o meu grande amor, tinha sido baleado. Por quê? Por quem? Eu perdi a noção de tudo. Eu estava tão chocada que eu nem vi a ambulância, o carro da polícia chegando, nada. Eu só lembro de ouvir ao longe alguém falando que não tinha mais o que fazer, que não tinha como salvar o Edson. Ele tinha levado 2 tiros na cabeça. Ele estava morto. Os policiais tentaram me dizer que, como isso era um crime, como Edson era vítima de um homicídio, o corpo dele nem poderia ser enterrado ainda. Eu não conseguia responder nada, eu não conseguia nem entender o que ele estava me falando. Eu estava completamente anestesiada. E o Rogério apareceu ali do meu lado e disse que ia me levar para casa. Ele ainda se ofereceu para dormir lá comigo, com os meus filhos, naquela noite, porque a gente não tinha condição de ficar sozinho nesse dia. Eu acabei concordando, aceitei a boa vontade dele. E no dia seguinte, ainda tentando entender alguma coisa, eu perguntei para o Rogério. Perguntei se ele sabia se o meu marido tinha algum problema com alguém. Mas ele me disse que não sabia de nada, que não tinha ideia do que podia ter acontecido naquele bar. Ele olhou bem nos meus olhos e ele disse isso. Demorou uns dias, até que eu pude finalmente enterrar o meu marido. O assassinato dele ainda estava sem respostas
Os policiais disseram que a conclusão era que ele tinha se metido em briga de bar. Mas a minha intuição não acreditava nisso. O meu sexto sentido me dizia que estava faltando alguma coisa nessa história. E foi só depois de uns dias que eu finalmente soube o que aconteceu. Um conhecido nosso me disse que sabia o que tinha acontecido. Disse que o Edson não tinha brigado com ninguém. A verdade é que ele foi separar a briga. Separar uma briga do Rogério com outro cara. O meu marido, ele tinha acabado de chegar do trabalho quando viu o amigo dele brigando. O Edson foi logo separar a confusão, só que aí o outro cara sacou a arma e o Rogério, tão amigo do meu marido, saiu correndo e deixou o Edson lá sozinho. Foi assim. Foi exatamente assim que o meu marido, que não tinha nada a ver com aquilo, levou os tiros. O Edson foi separar a briga. Só foi ali para defender o amigo dele, o amigo que fugiu, o amigo que saiu correndo, o amigo que largou ele para trás. O amigo que depois apareceu para vir cuidar de mim, dos meus filhos. Não por acaso, o Rogério não apareceu no velório do meu marido e eu acho que ele sabia que a farsa dele estava com os dias contados. Eu até tentei procurar por ele, mas ele sumiu, ele simplesmente sumiu. Até hoje eu não sei para onde aquele covarde fugiu, eu não sei. Mas até hoje eu me pergunto como é que ele pôde ser tão frio. Como é que ele pôde se oferecer para dormir na minha casa sabendo o que tinha acontecido? Como é que ele pôde olhar nos meus olhos e dizer que não sabia de nada? Para quê? Por que ele fez isso? Por que dormir na minha casa no dia mais triste da minha vida, sabendo que aquele teria sido um dia especial pra gente? Como é que pode existir alguém tão frio, meu Deus? Tudo isso me abalou tanto, sabe? Hoje, 25 anos depois, eu ainda não consigo seguir em frente. 25 anos e eu não superei. 25 anos e eu não aceito. E eu tentei, viu? Eu tentei viver, tentei seguir a vida. Até conheci alguém com quem eu tive mais um filho. Mas acabou não dando certo. Não deu certo porque eu não consigo aceitar o que aconteceu até agora. Eu não consigo. É muito duro ter um acontecimento que não deixa a gente viver em paz. Eu só queria o Edson comigo. Mas hoje, a única coisa que me motiva a viver é o meu netinho, o Matheus. É por ele que eu tô aqui hoje. Se hoje eu tô contando a minha história no Quem Ama Não Esquece, é porque eu quero homenagear o grande amor da minha vida, o Edson. O Edson que eu nunca esqueci, nunca, nem por um minuto. Meu amor, eu não sei se você pode me ouvir, mas eu quero te dizer que eu sinto saudades de você todos os dias. Eu tenho tanta esperança que um dia ainda vamos nos reencontrar num lugar bem melhor. Edson, eu te amo para sempre.